tudo que hoje nós chamamos de épico, grandioso, estrondoso, foi uma decisão extravagante que alguém tomou no passado. O medo do futuro é algo muito presente na sociedade em que nós vivemos. A grande maioria das pessoas tem medo do que vai acontecer ou tem medo do que não vai acontecer. E esse espírito, essa mentalidade, esse medo, essa insegurança, não é de hoje. É algo que acompanha os seres humanos desde sempre. Se nós voltarmos no período da travessia do deserto, do povo de Israel, depois dos 400 anos de escravidão, o Senhor sustentou aquele povo com maná. O maná era a provisão diária. Então, todos os dias, eles tinham uma certeza, de que o Senhor iria mandar o maná, e o maná, ele tinha uma característica, o maná era para o dia. Se o homem tentasse guardar o maná estragava. Só que mesmo aqueles homens e mulheres sabendo que o Senhor iria prover todo santo dia um maná, eles acabaram caindo no erro por conta do medo do futuro, por conta da incredulidade, eles guardavam o maná. Porque o pensamento era: nós não sabemos se amanhã nós iremos ter, nós não sabemos se no amanhã vai faltar, nós não sabemos se o suprimento que nós recebemos hoje, nós vamos receber daqui uma semana, daqui um mês, daqui um ano. E o maná, por mais que fosse uma grande bênção, porque era provisão, ele também era um teste de fé, um teste de confiança. Levando isso para o nosso dia a dia, quais são os pensamentos que muitas vezes nos acompanham? Será que daqui um mês, esse mês eu consegui fechar, consegui atender todos os clientes que eu precisava, eu consegui receber aquilo que eu necessitava, zerei todas as minhas despesas, as minhas contas? Será que eu vou conseguir fazer o mesmo no mês que vem? Ou será que eu vou perder algum cliente? Ou será que alguma coisa vai dar errado? Ou será que eu serei mandado embora? Será que eu vou receber alguma má notícia? Imprevistos? Será que vai dar problema no meu carro? E se alguma coisa acontecer? Quando na verdade, a sua preocupação tem que ser sempre com hoje, com agora. Porque por hoje, nós já temos os nossos desafios, nós já temos as nossas lutas. Nos preocupar com o amanhã só nos atrapalha no hoje. E se nós nos atrapalhamos no hoje, automaticamente nós vamos afetar o amanhã. O que você tem que ter dentro de você? O amanhã não me pertence. Os meus resultados, a minha vida, os meus familiares, repete comigo por favor, o meu futuro está nas mãos de Deus, porque Ele já está lá. E como que eu sei que isso é verdade? Como que eu sei que isso é real ou não? É simples, é pela fé. Eu creio que o Senhor está no meu futuro, eu creio que assim como o Senhor proveu nesse mês, Ele vai enviar as pessoas certas no mês que vem. Eu sei como eu tive os primeiros 4, 5 meses do ano, extraordinários. Eu sei que no segundo semestre o Senhor vai me sustentar, Ele vai cuidar de mim, Ele vai prover, não só vai prover, como Ele vai transformar a minha realidade. Eu vou subir, eu vou avançar. Olha o que diz aqui, no livro de Mateus 6,34. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia, repete comigo por favor, basta a cada dia o seu próprio mal. Então viver pela fé é crer que o suprimento virá independente do que estiver acontecendo, independente do que eu estiver vendo, independente de qual for a minha realidade. E tudo isso, o teu futuro, está ligado ao que você faz
agora, no presente momento. Uma pessoa me mandou uma mensagem na semana passada, pedindo um determinado atendimento. E nisso ela já aproveitou a oportunidade e veio compartilhar um testemunho muito forte comigo. Ele disse que no mês passado, conforme os dias, as semanas foram se passando, a empresa tinha tido um mês terrível. Pelo que a empresa tinha vendido até aquele momento, não era nem o suficiente para quitar as contas. Então despesas ficariam em aberto, dívidas aconteceriam, chegariam como consequência. E nisso, em um culto específico, uma reunião específica, esse rapaz disse: eu criei de todo o meu coração, eu acreditei que Deus ia me justificar, que Ele iria me honrar, que Ele iria mudar a minha história, e que a realidade da minha empresa, que naquele momento não era boa, não ficaria como definitivo aquele resultado, uma grande mudança iria acontecer. E o que ele disse que aconteceu? Em 48 horas, o que a empresa não vendeu, em 48 horas, eles venderam. O que eles não tinham vendido em praticamente um mês, em 48 horas, foi mais do que o suficiente para o Senhor enviar a provisão. E quando eu digo 48 horas, ele disse para mim que o faturamento da empresa chegou perto de R$500 mil. Então nós estamos falando de 48 horas, uma grande definição fora do comum, uma definição, repete comigo, épica, marcante, é algo fora do normal. Porque não é normal uma empresa que não vendeu quase nada, em 48 horas vender quase R$500 mil. Levando isso para a tua vida, como que você enxerga os teus resultados? Declare isso para você. Meu Deus, em 48 horas, em uma semana, eu sei que o Senhor pode trazer uma pessoa para mim, um acordo, é um contrato, é uma pessoa que contrata os meus serviços e vai definir todo o meu mês, vai definir todo o meu semestre, vai definir todo o meu ano. Só que para isso você precisa crer. Olha o que diz aqui em Efésios 5, versículo 16. Aproveitem ao máximo todas as oportunidades nesses dias maus. A palavra do Senhor diz: aproveitem ao máximo, repete comigo, todas as oportunidades. Nesse texto não diz somente aquelas que te agradam, porque o grande mal do ser humano é simplesmente agarrar aquela oportunidade que interessa e muitas outras são deixadas de lado, quando na verdade nós não sabemos como Deus trabalha. Nós não sabemos o que tem por detrás das oportunidades. Do lugar que você menos espera, das pessoas que você menos espera, da oportunidade que você menos espera, pode chegar até você aquilo que você mais espera, aquilo que você mais deseja. Por exemplo, José. Quando José começou a trabalhar para Potifar, mas na condição de escravo, você acha que era essa a oportunidade que ele queria? Você acredita mesmo que ele queria a chance de ser o escravo de alguém, para fazer com que os resultados daquela pessoa, daquela casa, mudassem drasticamente? Ele não queria. Só que isso não impediu de dar o seu melhor. Quando ele foi jogado dentro da prisão, você acredita mesmo que a oportunidade que ele pediu para Deus é: Senhor, eu quero trabalhar dentro da prisão como um prisioneiro, eu quero ficar dentro deste lugar, porque eu sei que neste lugar eu vou viver uma glória maior. Então ele não escolheu a oportunidade, ele agarrou essa oportunidade. E quando nós falamos de oportunidades, oportunidades são, repete comigo, portas abertas. Portas se abrem e portas se fecham. Por isso que nós não podemos deixar nenhum tipo de oportunidade passar, porque de onde nós menos esperamos, nós podemos viver a maior mudança, a maior reviravolta da minha vida. E creia, acredite nisso de todo o coração, Deus tem planos de bem e não de mal. Você acredita mesmo que Deus se alegra em ver você no aperto no teu mês, no final de mês? Você acredita mesmo que Deus se alegra em ver o teu nome sujo, ver dívidas em aberto, ver você sendo mandado embora,
Você acredita que Deus se alegra quando falta dinheiro para comprar o alimento, para pagar o gás, o aluguel? De maneira alguma. Assim como um pai fica triste quando o filho passa por momentos assim, Deus também se entristece em te ver, em nos ver nessa realidade. Então, se Deus tem planos de bem e não de mal, se Ele tem planos de nos dar um futuro, uma vida extraordinária, então eu preciso ser ousado, eu preciso ser corajoso para dar os passos de fé. Não é sabendo se vai dar certo ou não, é crendo que vai dar certo, é crendo que Deus vai me justificar, que Ele vai me abençoar, que eu serei honrado por conta disso. É uma vida épica, não é uma vida comum, não é uma vida normal. É uma vida de grandes alegrias. Épico significa, pode projetar para eles por favor, se tiver aí. Épico significa ação heróica, é algo memorável, extraordinário, uma proeza, algo muito forte, intenso, esplêndido, admirável, notável, fabuloso, imponente, magnífico, nobre, sublime, algo grande, repita comigo, grande, colossal, monumental, desmedido, fantástico, grandioso, repita comigo, inesquecível. É isso que Deus tem para você, uma vida inesquecível, uma vida que não segue a lógica da sociedade, mas sim uma vida que você se destaca por alcançar resultados totalmente fora do comum. E isso eu vejo acontecer todos os dias. Eu vejo pessoas que trabalham em um determinado ramo profissional, que quando você olha para todas as pessoas que trabalham nesse mesmo ramo, você vê uma igualdade, resultados muito parecidos, a mesma medida. E dentro da igreja, nós temos pessoas que fogem totalmente à regra, pessoas que literalmente têm resultados colossais, grandiosos, inesquecíveis, mas para que você viva uma vida inesquecível, gloriosa, as suas atitudes precisam ser inesquecíveis, colossais, extraordinárias, grandiosas, tudo anda ligado. Olha o que diz aqui no Salmo 60, versículo 12. Com o auxílio de Deus, realizaremos, repete comigo, grandes feitos. Vamos juntos, grandes feitos. Repete comigo, eu vou realizar grandes feitos, pois Ele pisará os nossos inimigos. Aqui diz, com o auxílio de Deus, e não por conta própria e risco, não com base na tua força, não com base na tua própria capacidade. Aqui nós estamos falando de uma dependência extrema, confiando em Deus, independente do que eu estiver vendo, independente do que estiver acontecendo, e principalmente, independente do que ainda não aconteceu na minha vida, porque aquilo que não aconteceu, muitas vezes acaba se tornando um instrumento de incredulidade para aquilo que vai acontecer. Como assim? Poxa, se não aconteceu até agora, não acontece mais. Se depois de tantos meses, ou até mesmo anos, eu não vivi, eu não conquistei, eu não desfrutei, dificilmente eu vou conseguir conquistar a partir de agora. Quando na verdade, a tua mentalidade deve ser totalmente diferente, porque Deus tem um fruto novo. Ele tem prazer em fazer coisas novas, coisas inéditas, coisas que marcam, coisas fora do comum. Olha como está o Salmo 108, 13. Com Deus faremos proezas, e Ele esmagará os nossos inimigos. Por que na continuação do versículo diz, Ele esmagará os nossos inimigos? Primeiro, toda grande vida, ela vem acompanhada de grandes desafios. E quanto maior a tua oportunidade, também maior serão os teus adversários, os teus inimigos, o levante espiritual. Então Deus promete para você, para cada um de nós,
que com o auxílio dele, ele vai nos empurrar, e nós vamos fazer grandes proezas, e à medida que os resultados forem acontecendo, ele vai derrubando inimigo por inimigo. Então nada te abala, nada te rouba, nada frustra os teus planos. Isso tem que estar dentro de você, enraizado. E quando eu digo enraizado, não é simplesmente da boca para fora, mas da boca para dentro, da boca para o coração. Porque quando você sabe que Deus é com você, e você tem capacidade, por intermédio do poder dele, de fazer coisas fora do comum, é nessa hora que você começa a acreditar naquilo que ninguém está acreditando. Sabe aquele tipo de conversa que muitas pessoas ficam inseguras? Eu não sei se isso vai dar certo. Aí chega um homem de fé e diz: não, eu acredito, eu vou me posicionar, porque eu sei que vai dar certo. Eu não sei se eu devo me arriscar nisso. Aí chega uma pessoa ousada dizendo: não, eu vou me arriscar porque vai dar certo. Porque agir a fé não é pegar algo pronto e desfrutar. Agir a fé é ver que não existe, não tem nada lá, não está nada acontecendo, mas mesmo assim eu começo a dar passos como se já estivesse acontecendo, e porque eu dou esses passos, então começa a acontecer na minha vida. Porque pegar algo pronto, algo que já flui, algo que já está dando certo, você precisa de fé para isso? Não, muito pelo contrário. A fé, ela se manifesta no risco, no perigo, onde não existe nada. Entenda que eu não estou falando de atitudes imprudentes, mas eu estou falando de dar um passo de fé consciente, sabendo que eu não tenho muito, mas que com aquilo que eu tenho, eu vou, e com aquilo que eu tenho, o Senhor supre aquilo que me falta. É assim que nós agimos a fé. Muitas pessoas não têm fé, não têm a coragem, nem sequer de pedir a oportunidade de emprego em determinados lugares. Como que eu posso dizer que eu estou agindo a minha fé? Quantas e quantas pessoas já vieram nos procurar dizendo: eu tenho desejo de trabalhar lá. Falo: nossa, maravilhoso, já pediu oportunidade? Não, por quê? Eu tenho medo. Então, você não tem fé. Entenda, quando eu digo fé, a fé, imagina assim, uma cebola, tem vários anéis, correto? A fé é um elemento cercado por muitos outros ao redor. Então a fé vem acompanhada da coragem, a fé vem acompanhada da perseverança, a fé vem acompanhada da ousadia, a fé vem acompanhada da resiliência, a fé vem acompanhada de muitas outras coisas, e muitas vezes pelas outras coisas, nós sabemos, temos o discernimento, se nós estamos agindo a nossa fé ou não. Uma grande vida, ela não vem de graça, isso é um fato, eu sei, todo mundo sabe, todo mundo já ouviu isso inúmeras vezes. Existem algumas coisas que eu gosto de elencar como as mais importantes para que você viva uma grande vida. Primeiro, força de vontade. Se você não coloca força, não flui. Você precisa de força. Por exemplo, estou vendo o seu filho, para criar o teu filho no caminho certo. Porque para muitos pais, é muito mais fácil deixar que a vida ensine, que a escola ensine, é muito mais fácil deixar que os professores ensinem, do que eu colocar força para criar, para ensinar, porque se colocar força para criar e ensinar, muitas vezes, o teu dia a dia vai roubar energia de você. Muitas vezes você vai chegar em casa cansado, depois de um dia de trabalho, isso é normal, e você vai ter a oportunidade de escolher: eu vou gastar o tempo que eu tenho aqui com meu filho, ou simplesmente eu vou parar, vou me deitar, vou colocar as pernas para cima e vou relaxar. Entenda que colocar força, por exemplo, um relacionamento que você não coloca força para ter paz, esquece, não vai dar certo. Porque muitas vezes não vai ser fácil, o conflito vai estar aí. Muitas vezes você vai estar dando o seu melhor, e o teu companheiro não vai estar fazendo nem perto de você. E mesmo assim você coloca força para renunciar, para se sacrificar, para se manter calmo, e você dá o seu melhor do mesmo jeito. Muitas vezes o teu companheiro vai querer um pouco de atenção e carinho, cai na mesma, depois de um dia de trabalho, um dia de desgaste cansativo, e você vai ter que colocar força para dar manutenção no teu relacionamento. Vida com Deus, para orar, é sempre que a gente tem vontade para orar?
Quem aqui tem vontade de orar sempre, em todas as oportunidades? Ninguém. Inclusive nós. Nós oramos porque precisa ser feito. Mas tem dia que o cansaço, que a preguiça, ela quer falar mais alto. Mas aí que entra a força de vontade. Eu vou me empenhar, eu vou colocar força. Eu não estou no meu melhor, mas eu vou dar o melhor que eu tenho agora. Força de vontade. Colocar força. Segundo, perseverança. Não é do dia para a noite. Talvez não vai ser na primeira tentativa. Talvez não será no primeiro mês. Talvez não será no primeiro ano. Por isso eu preciso perseverar. Nem sempre o resultado daquela minha perseverança até aquele momento vai ser aquele que eu esperava. Por exemplo, quantas e quantas pessoas já não deram o seu melhor em uma determinada oportunidade, acreditando que um resultado ia chegar, e chegou um resultado assim. Chegou o resultado, mas não aquele que esperava, não o salário que esperava, não a promoção que esperava, e muitos, por conta dessa frustração momentânea, acabam se entregando. Mas isso não pode acontecer. Você precisa perseverar. Força, perseverança. Repita comigo: coragem. Isso aí, coragem. Você precisa de coragem para sair do meio da multidão. Você precisa de coragem para contrariar alguém que está dizendo que não é para você, que você não pode, que você é limitado, que você não tem condições. Você precisa de coragem para renunciar àquilo que você quer. Você precisa de coragem para renunciar às vontades da carne. Você precisa de coragem para acreditar naquilo que ninguém está acreditando. Força, perseverança, coragem. Repete comigo: autoridade. Eu preciso de autoridade, principalmente no mundo espiritual. E como que eu alcanço essa autoridade no mundo espiritual? Primeiro, não pode ter nada que te condene, nada pode pesar a tua consciência, não pode existir nada em aberto na tua vida. Isso é algo que cabe exclusivamente a nós acertarmos. Sabe quando Deus se comunica à nossa consciência e a gente lutamos para nos convencer de que aquilo é uma voz da minha cabeça, só para eu insistir nas mesmas práticas, nos mesmos erros, nas mesmas escolhas? Não faça isso. Isso te rouba a autoridade. Quando você sabe que você está certo, quando você sabe que tudo está em ordem, o teu posicionamento é outro, totalmente diferente. Pode reparar, quando você para fazer uma oração, e você está com a consciência culpada, você faz uma oraçãozinha, você até pode fazer, mas é uma oração, assim, muito aquém daquela que você sabe que você poderia fazer. Por outro lado, quando você sabe que está tudo em ordem, querido, a tua oração, se você faz perto de alguém, você chega a incomodar a pessoa do teu lado. Você chega a chamar a atenção da pessoa que está do teu lado. E isso, quando eu falo de autoridade, isso é para todas as áreas da vida. Por exemplo, quando você tem que corrigir alguém da tua empresa, teu próprio filho, teu familiar, quando você sabe que você é irrepreensível, você fala com muita segurança. Quando você sabe que você está devendo, você fica até com receio de fulano de tal jogar isso na tua cara e já te deixa totalmente assim, desarmado. Então, trabalhe para dar manutenção à sua autoridade. E quando nós falamos de autoridade, ela é exercida o tempo todo, em todos os lugares. É autoridade consigo mesmo, é autoridade perante as pessoas. Não tenha medo de lidar com aquilo que precisa ser lidado, porque o que você não lida te traz consequências depois. Por exemplo, para deixar mais claro, eu me recordo, eu até falei numa reunião recente daqui, de uma pessoa, de um dono de uma empresa, que ouviu falar, existiam conversas no meio do lugar de trabalho deles, que possivelmente uma pessoa estava roubando, desviando. Porque essa pessoa não teve coragem de lidar, de abordar. Entenda como lidar, não é você chegar na ignorância apontando o dedo, mas sim procurar saber, entender, ver se é verdade ou não,
e tomar as medidas necessárias. Só que essa pessoa não se posicionou, preferiu ignorar, preferiu deixar que o tempo levasse. Se era verdade, o tempo ia mostrar. Se não era verdade, fica assim mesmo, desse jeito, não aconteceu nada. E o que aconteceu? Depois de um determinado tempo, veio à tona, a pessoa estava roubando, causando um prejuízo terrível, a empresa saiu perdendo, porque não é simplesmente o roubo, a parte financeira, mas é a credibilidade que você perde perante os demais, é a credibilidade que você perde perante clientes. Por quê? Porque não teve coragem de, na oportunidade, chamar e falar, esclarece um negócio para mim. Está acontecendo isso, e assim por diante. Então, a autoridade é exercitada todos os dias. E por fim, repete comigo, iniciativa. Uma pessoa sem iniciativa, ela não chega a lugares altos. Quando eu falo de iniciativa é sair do ponto em que eu estou hoje, sem que precisem mandar, sem que eu precise muitas vezes ser empurrado. Iniciativa sou eu dar os passos, crendo que vai acontecer, que vai dar certo. Por exemplo, na passagem que conta a história da mulher do fluxo de sangue, foi dito a ela em algum momento, que ela seria curada se ela tão somente tocasse nas vestes de Jesus? Não foi dito isso a ela, mas ela teve iniciativa, ela se arriscou, ela agiu a fé dela. E a grande maioria das pessoas, a grande maioria, não tem como característica a iniciativa. A grande maioria é acomodada, acredita que vai cair do céu, que vai acontecer porque tinha que acontecer. Então, para construir uma vida épica, você precisa de um posicionamento totalmente diferente da grande maioria. Porque se você age igual à maioria, você vai viver o resultado da maioria. Se você tem o mesmo nível de esforço, sabe aquela história? Mas o fulano está fazendo, então eu vou fazer o mesmo. Se você quer viver a vida do fulano, amém, faça igual o fulano. Se você não quer ver, você precisa ir além. Mesmo que você estiver sozinho. Porque muitas vezes, a falta de companhia é o suficiente para a pessoa usar como justificativa para não fazer algumas coisas. Poxa, mas eu estou indo na igreja sozinho. Começa você, se posiciona você. Mas ninguém está indo comigo, então eu vou parar de ir. Eu não tenho ninguém para orar comigo. Só porque você não tem, você não vai orar? Então, quando na verdade, basta um. Repete comigo, basta um. Só eu. O resto é com Deus. A própria história de Noé recebeu a direção, construa uma arca, porque o dilúvio vai acontecer. A arca era algo épico, nunca tinha acontecido uma arca, nunca tinha acontecido o dilúvio, aquele projeto era um projeto inédito, e Noé acreditou naquilo que ninguém acreditou. Noé, ele resistiu, ele foi resiliente, ele foi perseverante, porque imagine só, vocês se recordam quanto tempo durou o processo da construção da arca? Aproximadamente 120 anos. 120 anos trabalhando na mesma coisa, sem ter o menor sinal de chuva, sem ter o menor sinal de que iria acontecer, mas ele aguentou, ele resistiu. Você acredita que todos os dias Noé esteve bem? Com certeza não. Existiram dias que ele estava cansado? Com toda certeza. Como se trata de uma obra, uma construção, pega, levanta, sobe, martela. Imagine a dor na lombar, que ele não deve ter sentido. A dor nas costas. Imagine o cansaço físico. Mas o cansaço físico é uma parte. Imagine a estrutura emocional que ele precisou ter. Porque quando você faz algo que você está vendo os resultados acontecerem, quando existem, no mínimo, indicadores de que algo vai acontecer, é uma coisa. E quando você não está vendo absolutamente nada. Quando você não está vendo cliente chegando, quando você não está vendo novas portas sendo abertas, quando o tempo está passando e você não está vendo aumento salarial, você não foi promovido, muitas pessoas já foram passando, e você não está vendo nada acontecer na tua vida.
Se você não tem estrutura emocional, você para no meio do caminho. E se você para no meio do caminho, essa construção deixa de ser épica. Ele colocou força, ele resistiu, ele fez algo fora do comum, que até aquele momento não fazia sentido. Até aquele momento ainda não tinha chovido. Não tinha nada que indicasse uma grande tempestade. Só que repita comigo, no final fará sentido. Isso você tem que dizer para você todos os dias. Naquele momento, quando você estiver desanimado, quando você estiver colocando uma força muito grande, o teu nível de força de entrega está aqui, mas os resultados ainda estão aqui. Quando você for pego de surpresa, imprevistos, situações que você não esperava, você vai dizer para você, no final vai fazer sentido. Se o Senhor está pedindo isso, se o Senhor está requerendo isso de mim, se o Senhor está me cobrando, se Ele deu uma direção, eu vou seguir nessa mesma direção, porque no final vai fazer todo sentido, eu vou viver uma glória maior, eu vou ser salvo da tempestade, do dilúvio, e eu ainda vou herdar a terra pode ser qualquer sonho, qualquer projeto, tudo aquilo que você mais deseja. Olha o que diz aqui em 1 Crônicas 29:12. Toda riqueza e prosperidade vem de ti. Tu governa todas as coisas com teu poder e a tua força, e podes tornar grande e forte, repete comigo, e podes tornar grande e forte qualquer pessoa. E eu sou essa pessoa. Diga isso, eu sou essa pessoa. Sabe quem disse essas palavras? Quem sabe? Davi. E com certeza ele disse elas, olhando para si mesmo, vendo que um Zé Ninguém, esquecido pela própria família, que não teve o maior ou melhor treinamento, era aquele que tinha tudo para não ser nada, e o Senhor transformou ele em grande e forte. Ele transformou Davi em um homem de destaque, que literalmente viveu uma vida épica. E quando nós falamos de Davi, essa grande vida, essa vida épica, essa vida que nos impacta até nos dias de hoje, não começou quando todos estavam vendo. Começou na sua particularidade. Ele matou o leão e o urso quando ninguém estava vendo. Ele deu sangue pelas ovelhas quando ninguém estava vendo. Então, o grandioso acontece quando ninguém está vendo. Em algum momento depois, verão os frutos, verão, mas grandes decisões, grandes respostas, atitudes extraordinárias, começa no teu particular, quando ninguém está vendo o teu sofrimento, quando ninguém está vendo o teu esforço, quando ninguém está vendo o teu empenho. Sabe aquele sentimento que eu não tenho reconhecimento devido, mas mesmo assim eu estou dando o meu melhor? É aí que começa a grandeza, é aí que começa grandes mudanças. Olha o que diz aqui em 1 Samuel 17:9. Se ele puder lutar e matar-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos escravos e nos servirão. Essas palavras foram ditas por Golias. Golias propôs esse desafio para todo o exército de Israel. Ele não estava propondo esse desafio para Davi. Em outras palavras, essa foi uma oportunidade que todos tiveram naquele dia. E olha como que são as coisas. Esse povo era chamado de o povo de Deus. Eles eram liderados por Saul, em tese, um homem de Deus. Então eles tinham o mesmo poder, eles ouviam a mesma coisa, eles conheciam a mesma mensagem, eles já tinham um conhecimento fora do normal, eles tinham o que eles precisavam para que pelo menos um se posicionasse, mas ninguém teve coragem de se posicionar. E não só isso, a liderança máxima daquele exército acabou influenciando negativamente todos aqueles homens que estavam ali, porque Saul, em tese, era o melhor guerreiro daquele exército, era o que tinha
a maior aptidão, maior capacidade para enfrentar aquele inimigo. Como ele não teve coragem, o seu exército também se acovardou. Então muitas vezes, se te falta coragem na tua empresa, vai faltar coragem para todos os demais. Se falta coragem dentro da tua casa, vai faltar coragem para todos os demais. Por isso, o teu posicionamento não pode ser seguindo o fluxo, você não pode seguir a maioria. Muito pelo contrário, nós precisamos aprender a caminhar na contramão. E ali nós estamos falando de homens que tiveram durante 40 dias a mesma oportunidade. 40 dias, durante 2 vezes por dia, durante esses 40 dias, 2 vezes por dia, a mesma proposta, o mesmo desafio aparecia para eles. Golias ia afrontar, ia desafiar, tentava roubar a moral deles, colocando eles para baixo, roubando na coragem. Davi precisou ouvir quantas vezes? Uma vez. O problema não precisa chegar até você mais de uma vez. A má notícia não precisa chegar até você mais de uma vez. As afrontas é uma única vez, é mais do que o suficiente. Você se posiciona de uma forma extraordinária e você vive o extraordinário de Deus. Davi ouvia a mesma coisa que todos, mas ele acreditou, encarou e ele viveu uma grande vitória. E essa é uma batalha, essa é uma luta, que nós falamos dela e vamos falar dela por muitas gerações. Porque o que é épico, marca, ninguém pode apagar. Se eu pedisse para você falar para mim, quando nós falamos de Davi, quais são as primeiras palavras que vêm à tua cabeça? Diga para mim, por favor. O quê? Intrepidez. Força de vontade. Olha, disciplina. Olha pelo que ele é lembrado. Se eu tivesse a oportunidade de conversar com as pessoas que vivem ao redor de você, por quais palavras você seria lembrado? Hoje, do jeito que você está. Para muitos, quando nós falamos de fulano de tal, de ciclano, é sinônimo de ignorância, preguiça, imaturidade, inconstância, uma pessoa oscilante, emocionalmente falando. Para muitos, quando determinado nome ou pessoa chega numa determinada roda, sabe aquela história? Olha o problema chegando. Você é visto como problema ou como solução? Você é visto como medroso ou corajoso? Você é visto como uma pessoa comum que está ali no meio da multidão? Ou quando as pessoas falam a teu respeito, elas falam, ele não, ele é diferente. Ela não é uma pessoa comum. Ela tem um posicionamento diferente. Porque entenda que todos nós carregamos uma determinada fama. Todos nós somos famosos, conhecidos por alguma coisa. E nós sabemos que a fama, ela não acontece do dia para a noite. É uma construção, seja ela positiva, seja ela negativa. Pelo que você será conhecido a partir dessa reunião de hoje em diante? Quando as pessoas olharem para você, o que elas vão dizer? Essa pessoa, ela foge do comum, ela foge do normal, ela não é uma pessoa natural. Essa pessoa tem uma coragem, uma ousadia fora do comum. Essa pessoa tem coragem, ela tem um posicionamento ético, íntegra, ela é uma pessoa constante, ela não oscila. Sabe aquela história, eu vou passar determinado trabalho para o fulano de tal, não sei, mas eu vou passar para o fulano então. Pode passar, pode confiar, ele é responsável, ele dá conta, ele lida, ele corrige, ele se posiciona.
Pelo que você gostaria de ser lembrado? Ou melhor, pelo que, pela fé, você será lembrado a partir de hoje? Como uma pessoa altamente bem-sucedida? Uma pessoa próspera, que conseguiu alcançar a materialização dos seus sonhos e projetos? Será que hoje a tua vida inspira alguém? Se não inspira, trabalhe para que a sua vida comece a se tornar uma inspiração para muitas pessoas. Quando as pessoas olharem para a tua vida, elas vão dizer: eu quero ter uma vida como a dela, eu quero ter resultados como a dela, eu quero alcançar um casamento como o dela, eu quero prosperar como ela, eu quero viver a vida que ela tem vivido, eu quero ser exatamente como ela. Você tem um Deus que te capacita, que Ele te chama para isso. Entenda que é assim, nós estarmos aqui em um determinado lugar, nessa posição aqui no altar, nós vamos atingir que tipo de pessoas? As que estão na igreja, as que nos acompanham pela transmissão. Nós pregamos para vocês, mas existe um público que são vocês que irão atingir, vocês irão influenciar. No meio dessas pessoas, vocês serão sacerdotes, profetas, homens que vão impactar, homens que vão influenciar, por intermédio muitas vezes, nem das tuas palavras, mas da tua conduta. Pessoas vão ter um interesse em conhecer a Deus. Eu sei porque eu já ouvi isso várias vezes, pessoas dizendo: eu não sei o que o fulano de tal faz, eu não sei a que Deus ele serve, eu não sei como é a rotina dele, mas eu quero o que ele tem, eu quero fazer o que ele faz, eu quero a vida que ele vive, eu quero alcançar os resultados que ele alcança. Por isso você precisa de muita coragem, porque entenda que o que foi épico na história de Davi, não foi simplesmente ele ter vencido Golias, foi ele ter caminhado em direção a Golias. Aí ele já matou a pau, aí já foi algo fora do comum, porque ninguém tinha ido em direção a Golias. Golias chegou, todos deram passos atrás, ninguém se arriscou a dar um passo à frente. Então a grandeza aconteceu antes da própria vitória. O mal vai tentar te intimidar, vozes na sua cabeça vão tentar te intimidar, pessoas vão tentar te intimidar, mas você precisa crer que com Deus você fará grandes e grandes proezas. Com Deus você vai viver o sobrenatural. Com Deus você será honrado, exaltado, até porque Deus te chama para isso. Deus ele não te chama para você esquentar o banco. Deus ele te chama para te ensinar, e por intermédio daquilo que Ele te ensina, você coloca em prática lá fora, e lá fora você começa a viver a glória de Deus. Feche os seus olhos, por favor. A Bíblia é um livro com grandes heróis, homens que marcaram, homens que impactaram, homens que tiveram um posicionamento grandioso, e por isso viveram uma vida grandiosa. O tempo desses homens já se passaram. O tempo de Deus, esse nunca passa. Deus não mudou e nunca mudará. Deus ele quer que você viva uma vida grandiosa, e Ele está disposto a financiar o teu crescimento. Ele está disposto a te acompanhar nos lugares mais difíceis, mais complicados. Ele quer que você viva assim uma grande vida. Quando nós falamos de homens épicos, vem Neemias na cabeça, Moisés. Épico é falar de José. Neemias restaurou as muralhas sem ceder à oposição, ele continuou, ele resistiu. Moisés falou com o faraó, libertou o povo sem ter medo algum. José resistiu ao processo, ele não parou, ele não desistiu, ele não se entregou, não, muito pelo contrário, ele viveu literalmente a materialização do sonho que ele teve lá no início. Épico é falar de Noé, que construiu aquele grande barco, mesmo quando não havia indício algum de tempestade, de um dilúvio, mas ele continuou, ele creu. Épico é falar de um homem de 100 anos de idade, Abraão, Sara, homens velhos, sem vida interna. Quando eu digo vida interna, estéreis, não tinham como gerar.
tecnicamente estavam mortos por dentro, mas a fé estava viva, e porque a fé estava viva, eles viveram uma glória maior. Até tentaram colocar a armadura em Davi, só que ele não foi com a armadura, ele foi com aquilo que ele tinha. Você não precisa de algo novo, é com aquilo que você tem que Deus vai te honrar, é com aquilo que você tem que Deus vai te honrar, te exaltar, te promover. Então eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo: meu Deus, eu creio de todo o coração que eu irei viver uma vida épica, eu creio de todo o coração que eu vou viver uma vida fora do comum, fora do normal. Eu não aceito viver uma vida natural, eu não aceito viver uma vida à margem, eu não aceito, meu Deus, viver uma vida aquém daquela que eu deveria estar vivendo. Então declare: isso não é uma possibilidade, isso não é um talvez, não, muito pelo contrário, é uma certeza. Eu vou viver um tempo de alegria, eu vou viver um tempo de crescimento, eu vou viver um tempo de grande paz, eu vou viver um tempo de grandes realizações, eu vou viver um tempo de grandes e grandes vitórias. Deus está te chamando, Ele está dizendo: vai meu filho, vai minha filha, dê os passos de fé, porque eu vou te honrar, eu vou te justificar, eu vou mudar o teu futuro, eu vou mudar o teu presente, eu vou mudar a tua vida. Mas você precisa se esforçar, você precisa de coragem, você precisa perseverar, você precisa de autoridade, você precisa de iniciativa. Saia do meio da multidão, não faça o que a grande maioria está fazendo. Então declare, fale: meu Deus, hoje eu estou tomando a decisão e eu vou sair do meio da multidão, eu vou sair do meio da maioria. Não, meu Deus, o que a maioria faz, eu não vou fazer, eu vou fazer algo diferente. Como muitos se portam, eu não vou me portar. A grande maioria está desistindo, mas diga isso: meu Deus, eu não vou desistir, eu não vou desistir da vida que o Senhor tem prometida para mim, eu não vou desistir dos resultados que o Senhor me prometeu, eu não vou desistir, eu não vou abrir mão das promessas, dos meus sonhos, dos meus projetos. Não, muito pelo contrário, declare de todo o coração: eu vou lutar até o final, eu vou insistir, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu vou dar passos de fé, e o Senhor vai honrar a minha ousadia. Eu sei que o Senhor vai financiar cada um dos meus passos de fé. A grandeza de Davi começou quando ninguém estava vendo. Então entenda, se você quer viver uma vida grande perante as pessoas, aprenda a ser grande na tua particularidade. Seja organizado, seja disciplinado, lidere a si mesmo, lidere o que você come, lidere o horário que você dorme, decida com quais companhias você vai andar, porque você sabe que tem pessoas que já passou de hora, que você não pode mais fazer parte deste grupo. Esse grupo tem atrasado a tua vida, essas pessoas têm te atrasado. Não, ande com pessoas que te puxam para cima, ande com pessoas que extraem o melhor de você. Tome a decisão, existem coisas que só cabem a você, então saia daqui decidido, declare, fale: meu Deus, eu vou para um nível mais alto, eu vou para um nível mais alto, eu vou para um nível mais alto, eu vou para um nível mais alto. A vitória de Davi foi muito grande, mas só o fato dele ir em direção a Golias, quando todos estavam fugindo, quando todos estavam se escondendo, quando todos temeram, já foi épica a atitude dele. Nesse momento ele já estava mostrando o que ele iria viver. Ali foi uma amostra da grande vida que ele iria conquistar. Então declare, fale: meu Deus, a partir de hoje eu não vou viver o comum, a partir de hoje eu não vou viver o normal, porque eu não serei uma pessoa comum, eu não serei uma pessoa normal, eu não serei uma pessoa natural. Não, muito pelo contrário, eu vou me destacar. Diga isso pela fé: eu vou me destacar no meio da minha família, eu vou me destacar no meu trabalho, eu vou me destacar na minha empresa, eu vou me destacar. Diga isso: eu serei uma pessoa diferenciada, um profissional diferenciado, eu vou me destacar sim, eu não vou ficar junto com a maioria, junto com a multidão. Não, muito pelo contrário. Davi venceu uma grande batalha, não usando a armadura que todos usavam,
não usando as mesmas ferramentas que todos usavam. Ele tinha a sua fé, e foi com a sua fé que o Senhor o honrou. Então declare: meu Deus, eu só tenho o Senhor, é pelo teu poder, é pela tua mão direita, é pelo teu braço direito que eu vou viver uma grande vitória, é pelo teu poder, é pela tua graça, é pelo teu favor que eu vou realizar grandes proezas. Declare: eu vou realizar coisas grandiosas, grandes proezas, coisas que não são normais, aquilo que não se vê no dia a dia. Declare: eu vou viver isso, eu vou realizar isso, eu vou alcançar isso, eu vou viver algo muito forte, intenso, algo memorável, extraordinário, algo colossal. Diga isso: a minha vida será uma vida colossal, uma vida fantástica, grandiosa, inesquecível. Eu vou viver uma vida diferente daquela que eu tenho vivido. Eu vou viver uma vida grandiosa, eu vou viver uma vida extraordinária nos meus resultados. A partir de hoje, declare pela fé o que não estava fluindo, que vai fluir. Declare: se a tua empresa não estava crescendo, declare: meu Deus, ela vai crescer dia após dia, clientes novos vão chegar todos os dias, eu vou fechar grandes acordos, eu vou fechar grandes contratos no teu ramo profissional. Qual que é o produto ou serviço mais difícil de se vender, que pouquíssimas pessoas compram ou contratam? Então declare: eu vou vender o mais difícil, eu vou vender o mais difícil, aquilo que não é comum vender todos os dias. Declare: eu vou vender o mais difícil, eu vou vender o mais caro, eu vou vender aquilo que não é normal para a grande maioria vender. Eu vou vender, eu vou crescer, meu Deus, de uma forma grandiosa. Eu não vou crescer naturalmente, eu vou crescer de uma forma sobrenatural. Declare: meu Deus, leve o meu nome a lugares que ele ainda não tinha chegado, leve a minha empresa, meu Deus, a lugares que ela ainda não tinha chegado, leve os meus recursos para lugares que ainda não tinham chegado. Declare: fale: meu Deus, o público que eu ainda não atendi, eu vou atender. Regiões que eu ainda não tinha atendido, declare: eu vou começar a atender. Cidades que eu ainda não tinha atendido, declare: eu vou começar a atender. Estados que eu ainda não atuava, declare: eu vou atuar, e vai ser estrondoso, será poderoso, será grandioso, será incomparável. Declare, 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 e dê o seu melhor, assim como Davi, ele declarou pela fé. Hoje mesmo o Senhor está entregando você nas minhas mãos. Hoje mesmo, declare o que hoje o Senhor está colocando nas tuas mãos. Declare o que hoje o Senhor está definindo em teu favor. Declare quais são as vendas que você está realizando, quais são os contratos. Diga pela fé: já está definido, já deu certo, mudanças incomparáveis estão acontecendo na minha vida. Eu declaro que pela fé, meu Deus, estão chegando as pessoas certas que vão definir meses da minha empresa, semanas da minha empresa, aquilo que eu precisaria de muito tempo, muitos dias, meses, muitos clientes. Diga isso: com muito menos eu vou viver muito mais, com muito menos eu vou viver muito mais, eu vou conquistar muito mais, eu vou crescer muito mais, com muito menos eu vou caminhar para lugares que eu ainda não tinha caminhado, eu vou viver uma glória maior em nome do Senhor Jesus. Preste bastante atenção no que eu vou dizer. No livro de Salmos, no capítulo 68, no versículo 6, diz que o Senhor liberta os presos para a prosperidade. Infelizmente, é exatamente o oposto que tem acontecido na vida de muitos. Existem pessoas que estão presas, escravas da mesma miséria, estão amarradas ao mesmo lugar, estão amarradas nas mesmas medidas, estão presas aos mesmos clientes. É um pouco mais do mesmo, é um pouco mais do mesmo faturamento, é um pouco mais do mesmo lucro, é um pouco mais da mesma vida. Deus, Ele quer te libertar para a prosperidade. Sabe qual que é o conceito de liberdade? Poder transitar em qualquer lugar. Deus quer te libertar para que você caminhe para qualquer lugar, para que você ande em qualquer lugar, lugar de grandeza, lugar de glória, lugar de favor.
E essa é uma oração que você precisa fazer todo santo dia. Meu Deus, eu não aceito ficar preso nessa mesma realidade. Eu não aceito ser escravo da miséria. Eu não aceito ficar preso nesse mesmo padrão. Não, meu Deus, muito pelo contrário, o Senhor vai me libertar para a prosperidade. E é essa oração que eu quero que você faça neste momento. Nós não temos muito tempo, mas declare: meu Deus, eu oro juntamente com essas pessoas. Eu quero determinar, meu Deus, que nessa tarde o Senhor liberte, meu Deus, os presos para a liberdade. Eu peço, meu Deus, que todas as cadeias sejam quebradas. Eu peço, eu ordeno, cadeias sejam quebradas, muralhas, muros impenetráveis sejam quebradas, todas as amarras sejam quebradas, tudo aquilo que está prendendo o teu povo na mesma realidade, na mesma medida, eu ordeno, seja quebrado, seja cancelado, seja destruído. Eu declaro, nesse momento o Senhor está te libertando para a prosperidade. Ele está te libertando para a prosperidade. Ele está te libertando. Ele está libertando a tua empresa. Ele está libertando a tua equipe. Ele está libertando você e a sua família para a prosperidade. Declare pela fé: eu estou livre para prosperar. Eu estou livre para prosperar. Eu não sou mais escravo dessas dívidas. Eu não sou escravo da miséria. Eu não sou escravo do nome sujo. Eu não sou escravo dessas medidas pequenas. Não, a partir de hoje eu estou livre para prosperar. Eu estou livre para andar em qualquer lugar, no lugar de grandeza. Declare: eu vou estar entre os grandes, eu estarei entre os maiores, eu vou me tornar uma referência. A minha empresa, o meu nome será sinônimo de grandioso, de incomparável, de excelência, de grandes medidas. Deus te liberta. Então declare pela fé várias vezes: eu estou livre para prosperar, eu estou livre para prosperar, eu estou livre para prosperar, e eu vou prosperar, eu vou crescer. Se existe algo na mente do teu povo, se existe algum tipo de bloqueio mental, toda a incredulidade, toda a amarração mental, toda a influência maligna, nós queremos quebrar, cancelar, destruir, desfazer toda a incredulidade, todo o sentimento de que não é possível, todo o pensamento que prende o teu povo nessa medida, nessa mesma realidade. Eu ordeno, caia por terra toda amarração mental, toda trava mental, caia por terra em nome do Senhor Jesus. E eu declaro que a partir de hoje tudo será diferente na tua vida. Eu declaro que tudo vai fluir, tudo vai acontecer. Eu oro por definições deste momento. Meu Deus, aquilo que está em aberto será definido nessa reunião, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro contratos que não tinham sido assinados, cada um deles sendo assinados, vendas que não tinham sido concretizadas, eu declaro, eu determino se concretizando. Eu declaro: a casa que você não comprou, você vai ter condições de comprar. O imóvel que você não comprou, você vai ter condições de comprar. Os veículos, procedimentos estéticos, a viagem que você deseja, a vida que você quer proporcionar para o teu filho, para a tua família, eu declaro sendo entregue nas tuas mãos. Eu oro, meu Deus, declarando pela fé que já é uma realidade. O teu povo já vive uma grande vida, o teu povo já vive resultados incomparáveis, extraordinários, inesquecíveis. Eu oro declarando que o teu povo já vive uma vida épica, uma vida grandiosa, uma vida de grandes resultados, de grandes conquistas, em nome do Senhor Jesus. Com seus olhos fechados, veja o seu gigante caindo por terra. Veja grandes portas sendo abertas. Veja a mudança no teu nome. Veja as pessoas lembrando de você como grandes homens e mulheres, homens de poder, de autoridade, cheios de credibilidade. Veja você se tornando uma verdadeira inspiração para outras pessoas. Assim como a vida de Davi nos inspira muito, mesmo depois de muitos e muitos e muitos anos. A tua vida vai inspirar não somente as pessoas que estão com você, mas gerações futuras. Veja você construindo uma vida tão grande que os seus netos dirão: eu quero ser como o vovô, eu quero ser como a vovó, eu quero viver a vida que eles viveram,
veja os seus filhos desejando alcançar tudo aquilo que você alcançou. É um tempo de grande crescimento. Levante as suas mãos. Eu abençoo a sua vida. Eu declaro, você está livre para prosperar. Eu declaro que você vai viver a melhor fase da tua vida a partir de agora. Eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu declaro que cada trabalho que vier às tuas mãos, você será bem sucedido em absolutamente tudo. Eu declaro que onde muitos se esbarrarem, onde muitos tropeçarem, onde muitos não conseguirem, meu Deus, ajustar, realizar, não conseguirem executar determinado trabalho, eu declaro que você vai executar. O que é difícil para muitos, para você será fácil. O que está distante para muitos, vai se tornar real na tua vida. Eu abençoo, eu declaro, assim será, em o nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.